Miso no No. naka Inaka. mo anata nakao ini daw. Uy, dame. Uy. Uy, di. Ciao. Teu abraço encontra paz e alegria. Meu amor, te declaro que minha paixão, um sentimento puro sem explicação. A melodia que embala meu coração, a razão do meu sorriso, a minha inspiração. Com você. Uy, Piswal. Bom dia. Ngayon ay umaga. Yung kapitbahay ko, binigyan ako ng pastel. Sarap. Dito ako ngayon sa harap ng aming bahay. Guys, aming apato. Oras mga Piswal, 6:31 ng umaga. Diyan sa Pinas, 5:31 for today's vlog mga guys. Iba-vlog ko yung kawa. Hinaya kami nung kapitbahay namin, Brazilian, mag-asawa. Lalaki mga 51 years old na daw, babae 38 years old. Punta kami ng Ilog. Yan ang kasama namin kahapon. Kasama namin punta kaming Nagoya. Ngayon kawa naman. Tayo natin kung paano sila mag-celebrate ng rest day guys. Panoorin natin mamaya. Kawa guys is Ilog. Dito sa Japan, Ilog. Nihongo yon, kawa. Pastel. Kaso bawas na. Kinagandang ko na. Kanina pa ako kumakain guys. Nakalimutan ko. Naisip ko mag-vlog ako. Galing yun sa kapitbahay namin. Kyo guys, Hoje no video. Kyo wa ngayong araw ay Cartaperia, Brazilian. Salitang Brazilian, Cartaperia. Ang asawa ko tulog pa. Lagyan ko ng sauce, chinsu. Ito naman ay from Vietnam. Yung pagkain ko, Brazil. Yung sauce ko ngayon, Vietnam. Pero nandito ako sa Japan. Yung asawa ko, nagising na. Nag-uusap sila guys. Daí, aí, só que você tá assim, com o cérebro meio aqui, tô acordando. Ako kakain lang ako. Talvez acordar. Bahala Não, sila. porque eu fui pra academia. Hindi mo naman siya naintindihan. Matututo kaya ako magsalita ng Brazil. Kahit hindi ako mag-aral. Kaya ang panahon, mag-aaral pa ako. Hindi na. Hindi na ang asawa ko. Usapan namin ay Nihongo. Hindi naman siya marunong mag-Tagalog. Ako, hindi marunong ang salita niya. Buhay namin guys, mag-asawa dito sa Japan. Basta every time mapuno yung basura, tinatapon ko na. Pusa na ako magtapon ng basura. Kami lang namang mag-asawang nandito eh. Dadaan muna ako sa gilid ng mansion. Mansion, asawa ko. Bon dia, esposa. Bom dia. Kyo, kwarta Korea. Tulungan ko muna sa magsampay, guys. Tulusay, tomate, bili. Pendurando roupa, né? Que é só isso que mulher sabe fazer, pendurar roupa, colocar roupa pra lavar. Não é verdade? Eu falei, né? E tipo, a gente pendura roupa, faz comida, faz coisas de casa e homem é sossegado. Asawa ko, nagkakape. Café, eu só tomo um café de manhã. Brasileiro, se não tomar um cafezinho, dá dor de cabeça, dá estresse, dá falta de tudo. Você fica até com preguiça, não tem nem energia pra nada, né? Quem aí é brasileiro sabe, né? Que se não tomar um café de manhã e nem de tarde, dá dor de cabeça. Aí, se inscreva no canal e curte o vídeo aí. Vamos com a gente. Kakabit namin yung cover ng aming washing machine. Kasi yung araw nandyan na. Tindi ng araw dito pag tanghali. Hanggang alas 2. Tinuruan kami ng kapitbahay. Kailangan daw may cover ang washing machine kasi ito natutuklap.
pupunta na kami sa Kawa, guys. Bom dia, gente. Tô bem na frente de um rio. Ai, que delícia. Ako lang yata ang Pilipina dito. É. Mainit daw, guys, yung tubig. Na natin. Do, atsui. Mite. Ah, abunay, suberu. Hora. Ah, da cara sripa, hairu yan. Do. Ijan. Do, tsunetai. Oy. Nakikikain na ako ng kanilang barbecue. Churrasquinho. Ele tá comendo. Eu só não como porque ainda tá muito cedo. Tá. Churrasquinho. Sobrang init. Tingnan nyo ang aking braso. Wow. Try namin maligo kung malinis ang tubig. Asawa ko, Brazilian. Pumayat na. Aham, a Toshia, você tá assim, eu emagreci, ué. Eu emagreci e ele vai me levar no colo. Agostina Garamote. Eh, poisyo. Kami sa Kawa. Ay, mag-darling. Yukure. Uy, kodomo. Tiga, Samue. Oh, yukure. Totte, hashi. Ashi, Abuna, ano, siripa. do. Tsunetai. Ah, tsumeta kunai. Oh, Filipinho, não tá chegando aí. oh, kita ada hotel. A vida é só felicidade. Hashi. Pero, Viver com Deus, uma vida de paz. Sempre amando os meus. Deus no meu coração, trazendo alegria. A vida é canção. Bom, lá ainda tem mais água, a gente vai pra lá e vai lá pra baixo pra ver como que tá. Será que ela é bom? Ver a água se tá boa. A gente vai entrar dentro da água e vamos ver se a água tá boa. Por aí. Vida de paz, sempre amando os meus. Deus no meu coração, trazendo alegria. A vida é canção, todo dia é harmonia. Rodinha de amigos, risos e samba no pé, celebrando a vida com a fé que a gente tem. Vamos agradecer pelo pão e pelo amor. Deus sempre vem. kuai. Não, que motinho! A água é mais ou menos, não é muito boa não. Eu prefiro a água lá de outro lugar. Ah, qual é isso, não? Vamos botar aqui. No. No, naka. Naka. Mo, natanong ka. Ah, doida, me. Oi, oi. Oi. Ciao. Sushi. Ari ga nai ne, sus. Ah, tutti na. Masarapo. Yeah boy, nakaligo na kami. Isang beses. Oh yeah? Nossa. Calor, mas tá gostoso, né? Kimochi atsui de um kimochi. Ato nga nichi, siguro ito sa to. あともう
Kindonichi. Ato yung nichi, Arumana. Malapit na matapos ang bakasyon. Trabaho na ulit. Kailangan ng kumita ng pambayad sa apartment. A caipirinha, água de coco, a cervejinha, pé na areia, água de coco, beira do mar. Pé na areia, a caipirinha, água de coco, a cervejinha, pé na areia, água de coco, beira do mar. Nossa, curte o vídeo e se inscreva no canal. A caipirinha, água de coco, a cervejinha, pé na areia, água de coco, beira do mar. Boa tarde, pessoalzito, tudo bem? A gente tá andando em outro lugar da parte do rio aqui, da água. A caipirinha, água de coco, a cervejinha, pé na areia, água de coco, beira do mar. Coco, a cervejinha, pé na areia, água de coco, beira do mar. Desejo forte presente. Parabéns pra você, sonhos vão acontecer. Alegria. Você puxa essa aqui não. Nessa data querida. Você, sonhos vão acontecer. Alegria no ar. Vamos juntos festejar. Novo ciclo. Ai, não, sai. Para. Cada desejo esperado. Oy! Oi. Pessoal! Solve na naman ang aming araw ngayon. Mas tudo bem, a gente tá no rio de Toyokawa, que é um rio meio que sem graça. Pode reclamar depois aqui, mas é muito bom. Mas é isso. Vamos entrar lá de novo. Levando calma e curte o vídeo. Tchau. Kakain na naman. Kakain na naman kami guys. Binigyan ako ng kapitbahay namin. Oh. Wow, boom. Boom, descanso. Oi, gente, voltei de novo. Bom, tá um calor e meu marido tá fazendo frango. Fazendo frango. Né? É isso aí, bebê, é isso aí. Cadê a picanha que você nos prometeu? É isso aí, bebê, é isso aí. Nada lhe pedimos, foi você quem prometeu. É isso aí, bebê, é isso aí. Cadê a picanha que você nos prometeu? É isso aí, bebê, é isso aí. Não faz muito tempo e você já esqueceu. Yo guys, ulit ang barbecue ng Brazilian. Masarap silang kasama. Kapareho ng Filipino style. Maghapon ng party. Di katulad ng Japanese. 3 oras lang uwi na. Ayaw nila maligo sa ilog. Madumi daw. Acabou o dia já. Tava muito bom. Churrasco, rio, água que tava mal gostoso. Fiquei vermelho, almoço goiacá. Meu rosto tá vermelho, fiquei toda vermelha. Tá tudo bom, tá tudo certo, tá gostoso. Nagain ni Coco na. Sim, e ficamos aqui desde a... Não de Caraquitana, né? De Ratidi. 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 A gente vem pra cá acho que umas 8h30, talvez. Não lembro agora. E ficamos até agora, 6 horas. E é muito gostoso aqui. Até que é gostoso, legal. Ciao mga pre. Thanks sa panonood. Kung nagustuhan mo ang aming video, paki-subscribe at paki-like na rin ang notification Ciao. at ang bell button para lagi kang updated sa aming videong mag-asawa international couple video. Ciao. Buwan night. Ngayon lang kami uuwi.
Sulit ang one day. Ichinichi, Um dia inteiro aqui no Rio. Ai, canseira. Cansei. E eu tô cansada, mas é muito gostoso. Mas Minai Cairo, eu né? tô, sim, tem mais gente ainda. Mas isso aí, vambora, né? No canal, curte o vídeo. Bom descanso, guys.